Então vamos cantar o primeiro hino, primeiro 233, Por que não já? Por que não já? Por que deixar para depois, né? Por que não agora? São 223, já está marcado.
1770, final do tempo que você falou. Mas faz tempo não, isso aqui, ó. 370. É 370, mestre divino, crendo em Cristo. Prestaram atenção? Não, acho que não. Amém. Obrigado. Bom dia, porque chegou depois, né? Só deu sinal, eu respondi aquela hora tocando, né? Assim. Então vamos continuar o estudo de nascimento de Jesus, né? Mateus capítulo 2,
Nós fomos até o versículo 10, no domingo de manhã, 6/8/23 de agosto. E vamos ver algumas coisas que falam do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, morreu, como todos, né? O nascimento diferente dos nossos, dos demais homens, e a morte também. Todos acharam? Então vamos ler. Capítulo 2. O 3. Então o versículo 10 diz assim: e vendo eles, que nós já lemos aquele dia, né? E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então aqui quando ele fala prostrando-se, na outra Bíblia, está o O com letra maiúscula, para entender que eles já sabiam da história, o conhecimento que era o menino Jesus, o Messias, o Salvador. Então por isso que ele fala o prostrando-se. E quando eles viram onde parou a estrela, regozijaram-se com muito gozo, fala do versículo 10, né? Então eles regozijaram com alegria, com gozo, com muita satisfação, com aquele prazer, né? Então, por ter encontrado, chegaram na casa lá, né? Onde eles estavam. Não o estábulo, eles não estavam, estábulo no lugar, o estábulo quer dizer um lugar coberto, utilizado para abrigar o gado, né? Falar hoje um barracão, né? Naquele tempo, um estábulo. Abrigar os gados, onde protegia as criações, os animais, né? Estabelecimento onde abrigava também os cavalos e os seus arreios. Onde é que o Jesus, o Rei do Universo, Criador do mundo, nasceu? Não tinha lugar para ele, onde ele nasceu. Em Belém. Esta visita ocorreu algum tempo depois, né? Do nascimento, talvez um ano ou mais, depois do nascimento de Jesus, conforme o versículo 16 diz, né? Vamos ler depois. E ainda com dificilmente os magos tivessem consciência do pleno valor simbólico dos seus presentes. Eles mesmos não tinham, estavam levando os presentes, eles mesmos não tinham tão conhecimento simbólico, aquelas datas, aqueles presentes, porque em Salmos 71, 72, versículo 10, fala: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presente os reis de Judá e de Seba, e ofereceram dons. Fala aqui, ofereceram dons. Ofereceram dons quer dizer conselhos, né? Sabedoria, inteligência. Quando chegaram na casa, Jesus não estava mais no estábulo. Então ele veio trazer presente, além do mais, e ofereceram os dons, dando conselho, dando inteligência, ensinando a ser prudente, etc. Né? E no versículo 12, nós vimos aqui, e sendo por divina revelação, não foi revelação humana, divina revelação, avisado num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, a palavra-chave aqui que serve muito para os cristãos hoje, nos dias de hoje: não voltar para trás. Não voltar para trás, justo de onde nós saímos. Nós devemos sempre caminhar para frente, não voltar para trás.
Então, e partir para adiante. Se você não volta para trás, aí não fica parado. Aí eu não vou mais na igreja, vou afastar da igreja, mas vou ficar em casa. E aí eu vou servir em casa. Tem muitas pessoas assim, acho que está melhor. Não é para ficar parado, é para ir para frente. Em vez de nem voltar para trás, muito menos, nem ficar estabilizado, parado, não, vai para adiante. Então, olhando para frente e não olhar para trás. Que o próprio Jesus disse assim no Evangelho, né? Que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Ele não é porque ele olha muito para trás. Se nós olharmos para trás, nós não vamos seguir para frente no reino de Deus. Ele usou o exemplo que Jesus usando sobre o que estava tombando terra, arando terra. Eu arei bastante terra, até não usei muito, mas uma boa parte eu arei com animal, até com boi, né? Desde rapazinho novo. O arado de boi é pesado, né? O sítio nosso, arava, o animal é ligeiro. E você não tem como. Você lançou a mão no arado, você lançou a mão no arado, você está aí parado, você não tem como você olhar para trás. Como é que está ficando para trás? Você sai fora do risco, do banco, que fala banco, do risco no banco. Então, quer dizer que se for olhar para trás, olha o exemplo de Jesus. Se você for olhar para trás, você vai sair fora do caminho, errar o alvo. Então, aqui nós vemos, irmãos, e foi o que eles fizeram. José e Maria, o menino, Jesus. Porque foram a outra terra por outro caminho com Jesus. Eles não foram no caminho de onde eles vieram. Eles foram por outro caminho, não voltaram para trás. Não voltaram no mesmo caminho de onde saíram. É uma lição prática para os nossos dias hoje. Hoje seria os cristãos, vamos dizer assim, voltar para trás, voltar ao mundo. Quando ele volta para trás, ele vai voltar para o mundo, ele vai fazer tudo, ele começa de pouco fazer tudo o que ele fazia. Quando vai ver, ele está do mesmo jeito no lamaçal do pecado. Cristão, membro da igreja, saiu da igreja, dificilmente ele vai levar uma vida consagrada. A igreja não consagra ninguém, mas só que a igreja, reunido a igreja, ela tem o Espírito Santo, o candeeiro, que ensina, que guia, tem aquela comunhão, então junto com a igreja, então ele aumenta a fé, ele vai ouvindo os ensinamentos, ele vai ouvindo a palavra, conselho, então ele esquece do mundo lá fora. Agora, afastar da igreja, das nossas reuniões, não é do templo, no lugar de nós reunir aqui no templo. Então volta para o mundo onde saiu antes, foi saído antes de lá, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta. O apóstolo Pedro diz na segunda carta que, falando do caminho, né? Vamos lá, capítulo 2, versículos 21 e 22, para que é melhor então que não tivesse nem conhecido. O apóstolo Pedro disse: olha, porque melhor lhe fora não conhecerem, o apóstolo Pedro diz, no versículo 2 do capítulo 21, do capítulo 2, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. O mandamento de Deus é santo, o mandamento do homem não é santo, foi dado. Aí ele fala no 22, deste modo sobreveio-lhes o que se diz. Tem um provérbio disso, sobreveio provérbios. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então o apóstolo Pedro disse:
Por Pedro fala das pessoas que tiveram o privilégio, ele está falando aqui, o privilégio de ouvir o Evangelho, é um privilégio, Evangelho verdadeiro, Evangelho de Cristo. E logo por algum motivo, desviam-se do caminho. Então o cristão, ele não deve procurar motivo nenhum. Não tem motivo melhor, mais forte, que devemos desviar do caminho de Deus. Não tem coisa melhor que o caminho de Deus, o caminho que Cristo deixou. É lamentável por ter acontecido de não permanecer seguindo a Cristo fielmente. É o que acontece nas igrejas todas hoje. Acontece isso aqui, na nossa igreja, aconteceu e acontece nas outras igrejas batistas, seja qual for, em que lugar que for, pessoas, por algum motivo, saem da igreja. Eles sempre arrumam um motivo que acha uma razão para sair da reunião, afastar. E afastou, é difícil de voltar. Muito difícil. Se torna pior. Acontece, o que Pedro disse. É o que Pedro disse para essas pessoas que fizeram isso. Então é melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, desviando do caminho. Então, aqui, ele fala aqui, conheceu e logo desviar-se. Conhece e desvia-se. Então é lamentável, é um lamento, devia ser com lágrimas. Não resta esperança algo, é inconcebível. Tinha um pastor que pode usar muito essa palavra. Assim muitos têm feito a profissão de fé e passa pelo batismo nas águas, e às vezes não passa pelo batismo principal. Qual batismo que é? Batismo no Espírito Santo. E abandona Cristo por outras coisas. Então explica aqui apropriadamente como a profecia pode ter um cumprimento duplo. Primeiro, corresponde a Israel quando foi libertado da escravidão egípcia. Então nós também corresponde quando nós, que somos povo de Deus agora, fomos libertados da escravidão do mundo, do pecado, das trevas, do maligno. Então, segundo, corresponde a Cristo, que quando ainda era recém-nascido, foi levado ao Egito por José e Maria. Segundo, avisado por uma revelação divina, por um anjo que avisou, para escapar do intento de assassinato por Herodes, de matar todos os meninos. Então agora é Mateus 2,13, vamos continuar. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga. Olha bem, obediência. Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Como que Herodes que ia procurar o menino? Então depois nós vamos ver que ele fez que ia matar todos. Mas de 8 anos para baixo, porque ele está nessa mão. Que demorou, perceber, ele já estava grandinho, já, menino Jesus. Então, para matar. Então, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Sonho. Hoje não existe mais esse tipo de sonho que aconteceu. Porque como que ia avisar ele? Eles não tinham como saber, de adivinhar. Eles não tinham nada escrito.
Então nós, irmãos, nós temos a palavra de Deus escrita, nós sabemos tudo que é para nós fazermos, o que não é para nós fazermos. Não precisa vir um sonho e falar, olha, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Tudo que tem na Bíblia nós não faz muito pouco, quase nada. Ele ensina qual é o caminho, ele ensina as prudências, a Bíblia ensina tudo. Então ela é inspirada, soprada. Então é por isso. Então quer dizer, falou em sonho dizendo, ó, levanta. Primeiro é levantar. Você recebe um convite, você fica sentado de braço cruzado lá. Fica levantando. Não, levanta. E toma o menino e a sua mãe. Falou assim. Levanta-te. E toma o menino e sua mãe. Ó, foge. Tudo preparado por Egito. E demora até lá. Então você vai demorar. Você vai ter que guardar, avisando tudo ele. Quando eu avisar, quando Herodes for morto, aí vocês estão livres. Mas enquanto ele estiver vivo, ó, fica ali. Demora lá. Que eu te diga. O anjo do Senhor. O Senhor mesmo dizendo, irmãos, porque Herodes há de procurar o menino para matar. 14. Então agora ele vai falar em levantando. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Tem que sair de noite, que ninguém vê. Se a pessoa, se um anjo parecia, acontecesse hoje, fala assim para um de nós, olha, se levanta essa noite e foge, que quem chegar amanhã a casa está vazia. Vai matar vocês, ele tiver. Não, mas não acontece isso. 15. E esteve lá até a morte de Herodes. Olha lá, morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então, para que cumprisse, vamos ver, refere-se a Deus chamando o seu filho Israel para fora do Egito por ocasião do êxodo. Isso está em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Você sabe quando isso que aconteceu aqui, que Oséias escreveu? 740 anos de acontecer com Jesus. Olha aqui, quando Israel era ainda menino, sabe quem era Israel? Jacó, que antes é Jacó. Quando Israel era ainda menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Deus falando. Então, olha, 740 anos, profecia. Hoje a pessoa fala dos tempos, mas tudo por um aparelho. E às vezes não acontece chover. Semana que vem e tal. Então, esta passagem fala do chamado de Cristo em Mateus 2,15, 740 anos mais ou menos antes. Passou isso. Depois de 740 anos mais tarde, que veio acontecer isso. Então explica aqui apropriadamente como a profecia pode ter um cumprimento duplo. Versículo 16, aqui em Mateus 2. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, tudo preparado por Deus, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, em Belém, e depois todos os contornos em volta, de 2 anos para baixo. Eu falei 8, de 2 anos para baixo. Então fazia mais ou menos, ele calculou 1 ano que Jesus tinha nascido, mais ou menos, isso aí depois, né? Então de 2 anos para baixo, então, ele falou assim, ó, o tempo que diligentemente inquiria os magos. Então agora nós vamos ver a matança dos meninos em Jerusalém. Então, mas eles não fizeram caso da demanda, do caso de
dele, que ao encontrar o menino deveria retornar onde ele estava e lhe avisar. Então quer dizer que essas palavras decidem que menos de que 2 anos transcorreram desde que Herodes entrevistou os magos. Então, e muitos ouvem a palavra de Deus falando, sai da onde está do mundo, e não faz caso do recado. É o recado de Deus, que um dia vai encontrar ou com Jesus, ou vai encontrar com o inimigo de Jesus. Um dia tem esse encontro. Agora, com quem que a pessoa quer encontrar? Todo quer encontrar com Deus. Ninguém quer encontrar com o mal. Mas para encontrar com Deus, para viver com Deus, para viver lá no céu, tem que ter uma renúncia. Ao 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existe. Uma profecia a respeito do retorno de Israel do exílio. Raquel, a mãe, representa todo Israel em suas lágrimas. E a partida de Cristo para o Egito é como a partida dos filhos de Raquel, José e Benjamim para o Egito. Isso está em Jeremias 31, 15, eu não escrevi, não. Está em Gênesis 37, 28, é só ler lá. E 43, 15. 19. Agora Herodes. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito. No Egito. Está vendo? Fui combinado. Você espera aí. Assim que morrer Herodes, eu venho avisar. Pode voltar aqui, ó. A casa está limpa. Está tudo livre. Não tem risco. Então a volta do Egito a Nazaré é o terceiro de quarto sonho dado a José pelo Senhor. 20, dizendo, ó de novo, levanta-te, e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Tem nós vemos o nascimento de Jesus, dessa morte. Você vê, olha só, que o diabo procurou, não sei quem é que pregou esses dias, acho que foi o Daniel. Sempre tem alguém que toca nesses assuntos, né? O diabo, Satanás, o inimigo, sempre procurou derrotar a humanidade. Jesus sempre é o contrário de Deus, que procurou para matar Jesus. Satanás conhece as Escrituras muito bem, mais que qualquer um de nós, não tem. Satanás, quando foi o nascimento de Jesus, ele sabia, este menino aí é o Filho de Deus, é o Messias prometido, ele vai vir ao mundo, ele vai levar a culpa, e ele vai salvar o homem do pecado. E ele disse, a minha mãe não gostava que nessa hora falava eu, sabe? E ele condenado. Eu lembro que a minha mãe falava assim, que você tinha, abriu parênteses, né? Se ia falar que alguém tinha uma ferida no braço, ela não gostava, você falava assim, mas a filha aqui ia falar, não, fala o braço dele, né? Tinha um negócio assim, né? Fecha parênteses. Então, Satanás, eu não sei se os outros usam assim também, né? Satanás, ele fez de tudo, vou matar, não vou deixar viver, vingar-se, para ir tudo para o inferno, tudo com ele. Porque sabia que era o único meio de levar o homem para os céus, salvar o homem daquela situação, era a morte do Filho de Deus. Então, olha, dizendo, então ele disse aqui, ó, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel. Sai do Egito, vai para a terra de Israel, porque era lá. Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, quando Herodes morreu, o rei Herodes morreu, o que obviamente aconteceu em breve, rápido,
um anjo disse a José que já estaria seguro, poderia deixar o Egito e retornar a Israel, e foi o que fizeram. Então, os irmãos, agora 21. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que aquele que reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, então ele receou ir lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Então, por isso que nós vemos aqui tudo o que aconteceu. E ouvindo aqui fala aqui, ó, Arquileu reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por dádiva, revelação, foi para as partes da Galileia. Então, o quarto é o último sonho registrado conforme os dados pelo Senhor a José. Então, ao versículo 3: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. A palavra Nazareno precisamente teve a intenção de demonstrar a ação em vez da localização. Será desprezado, assim como Nazaré foi desprezado. Então, agora vamos entrar no capítulo 3. Capítulo 3. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: olha, já passou o tempo. Aí aconteceu tudo o que aconteceu. Como que eu não estudei isso aqui esses dias à parte, vou indo devagar, estudando outras coisas, né? Sabia que ia terminar o capítulo 2 hoje. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista apareceu antes da manifestação de Cristo. Antes de Cristo manifestar tudo, então João Batista preparando. E ele dizia: arrependei-vos, João Batista. Era para reconhecer cada um a sua direção que estava seguindo, a sua direção ou errada ou equivocada, né? Porque o reino do céu estabelecido por Cristo Jesus é chegado. Então ele estava explicando isso. Foi dirigido a Israel, veio para o que era seu e os seus não receberam. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, versículo 3, Mateus 3, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então veja só que Deus sempre usando o profeta, e o profeta falou, porque foi anunciado pelo profeta Isaías, já foi falado, foi anunciado por Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Vamos ver lá, irmãos, eu não escrevi aqui. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Olha aqui, ó. Isaías, mesmo versículo, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então isso foi falado por ele, por Isaías, o profeta, ao 4. E este João tinha suas vestes de pelos
de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Eu estranhava muito, os irmãos, quando eu via falar de alimentar de gafanhotos. Mas quando um dia eu assisti uma reportagem falando, não é, pelo jeito que eu vi na reportagem, não é esse gafanhoto aqui, né? É gafanhoto. Não é que ele comia isso cru. Eu morava em Bauru, isso ainda. Eu fiquei admirado, um rapaz na selva, ele estava andando, eu vi essa reportagem, e ele não tinha como alimentar. Ele pegava, ele carregou todas as coisas, eu não lembro nem o nome dele, né? Ele carregava todas as coisas, então ele, esses gafanhotos, esses bichos, ele tudo assava, fazia uma brasa e comia o gafanhoto e procurava mel silvestre, lá da mata, e alimentava. Você já pensou? A gente ouvia essas coisas. Então, só que ele não tinha, que nem o João Batista, que, ó, diferente dos outros, tinha veste de pelos de camelo, para esquentar no frio, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, ia tudo ter com ele, procurar ele, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então essa turma ia tudo via, disse João Batista, ia tudo ter com ele, e eram por ele batizados, fala aqui, no Rio Jordão, mas confessando os seus pecados. Ele não batizava a pessoa assim, ao léu não, por direito não. Ia confessando os seus pecados. Este batismo era totalmente submerso na água, no rio. Então nós vemos aqui. Então, e vendo ele muito dos fariseus, sempre tem os fariseus. Olha bem o 7, e vendo ele muito dos fariseus, que João Batista, vendo muito dos fariseus que vinha também, e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhes, quem dizia? João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou, outra versão fala, vos fascinou, aqui fala, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Escuta, quem que ensinou vocês, em outras palavras, que esse batismo que eu estou batizando nas águas é para vocês fugir da ira do inferno? Ira futura quer dizer o do inferno. E muitos hoje estão procurando uma igreja, um batismo para fugir do inferno. Está procurando. Acho que a igreja batizou, está salvo. Está procurando. Então ele disse aqui, ó, duas seitas dentro do judaísmo que se auto-justificam. Você sabe que a pessoa que se auto-justifica, ele acha que ele é mais justo que os outros. Essas pessoas que acham que ele sabe mais que os outros, ele acha mais que os outros, ele anda empinado, com o nariz empinado, é o tal, acha que sabe tudo mais que todo mundo, acha que é mais importante na vida espiritual, na vida material, sabedoria, e eram entusiastas, eram entusiasmados ainda, vinha o batismo em água, né? E João chamou eles, e pensou que João ia dar um elogio, porque não, vocês são religiosos, vocês são bons. Não, João chamou raça de víboras, raça de serpentes. E uma vez o Monfero, o saudoso Monfero, pregou aqui uma vez, fiz uma comparação entre o crente e o ímpio, falou que o crente era como um gato. Estou falando disso aqui, né, para recordar o que o Monfero falava. O gato, se você jogar ele na lama, ele se sai fora e se banha todo, se lambe todinho. Porque o gato, a natureza dele é limpeza, é limpo. Agora você pega um porco, ele falava assim, o ímpio é o porco, não é um porco.
O porco, você dá um banho nele, limpa ele, meu filho, passa perfumes, calços, e solta ele. A primeira lama que ele achar, ele chuta dentro. O porco, ele é da lama, a natureza dele. Ah, teve um casal que estranhou, não voltou mais visitante, não voltou mais. Achou que o meu filho falou uma coisa louca lá, né? Chamou ele de porco, né? Coisa assim. Você já deve saber quem que é, lembrar dessa história. Então, mas João Batista chamou de raça de víboras, raça de serpente, venenoso, assassínio. Aí ele falou no 8 aqui, vamos parar aqui, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês produzem frutos. Você vê que uma oferta era muito exigente. Olha, por mais exigente que seja, entra a pessoa mesmo, não tem, é o que é o que não era, né? Então, que não dá fruto depois. Então, produzir fruto. Então, é pelos frutos exigentes que merece crédito. Não, aquela pessoa é convertida. Ela mudou a vida dele. Às vezes muda a vida aí por poucos meses, até anos. Fica na igreja, vem, batiza. Depois volta tudo como era. Como vimos aquela hora que Pedro disse. Então, produzir fruto digno de arrependimento. Amém? Então vamos louvar a Deus mais uma vez. Agora o hino que ele vai pedir. Hã? Você ia perguntando, até a pessoa respondeu o que ele queria, e aí? Como é que é o negócio? Ele ia perguntando, até a pessoa respondeu o que ele queria. Ele respondia o que ele queria e satisfazer ele. Estudar, né? Perguntava uma vez, a pessoa não respondia o que ele queria, perguntava de novo, mudava a pergunta, e até falar o que ele queria. Mas eu fui pretender na sessão com ele lá, eu desisti por causa disso. Porque tudo que todo falava, fazia parte da comissão, foi eu no meio. Tudo falava, tudo de acordo. Ele não veio, então o que nós estamos fazendo aqui? Né? Um conta ali, eu não ouvi o que ele falava, ele queria ver o que a pessoa respondeu o que ele queria. Às vezes falava. E foi aumentando, se eu tivesse vídeo de outro ano assim, já estava sem. Aí. Nem eu lembro qual livro que eu falar. Qual que é o nome, velho? 329? Vai, velho, vamos.
cobre eu falar uma palavra errada. Termina o coração, meu irmão. Uma Cássia Vazanito está assistindo. Uma hora está aqui embaixo, outra hora está lá em cima. O importante é assistir, né? Pode lugar que esteja. Senhor, né, nós agradecemos por mais esse culto, né, por mais esse dia, por mais esse dia que nos sustentaste a vida, né. Agradecemos pela noite passada, pedimos pelo dia, né, que o Senhor possa nos abençoando, a nossa família, né, cada um no seu lugar, né, nas suas casas, que o Senhor possa nos dar um dia de paz. Pedimos, né, pelo culto da noite, possamos estar presentes, agradecemos pelo pastor, né, pedimos pela vida dele, da sua família, que o Senhor possa estar abençoando em tudo que ele necessita, né, que ele possa ter sempre essa sabedoria e esse desejo de servir. E agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.